Olá você, tudo bem? Professor, o ambiente da Terra primitiva era redutor ou era oxidativo? Professor, qual o primeiro processo de metabolismo energético que era utilizado pelos seres vivos na Terra primitiva? Fermentação ou quimiossíntese? Essas e outras questões serão discutidas na aula de hoje em nossa revisão. Eu sou o professor Billy-Paul do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento e após a vinheta, Biorevisão, conceitos básicos, tema, origem da vida. Vamos lá? Ok, seja muito bem-vindo a mais uma Biorevisão, conceitos básicos. Hoje vamos conversar sobre a origem da vida. Ainda não é inscrito no canal? Se inscreva! Sempre bioaulas novas, todas as semanas. Ok, origem da vida, teoria da abiogênese, teoria da biogênese. A abiogênese afirmava que existia uma força vital, um princípio ativo na natureza capaz de transformar matéria bruta em seres vivos. A biogênese, a teoria da biogênese, aliás, defendida por Louis Pasteur, defende nada mais, nada menos que a vida só provém de outra vida pré-existente. Mesmo definindo e sendo aceito a origem da vida desta forma, uma pergunta permanecia sem resposta. O primeiro ser vivo, professor, de onde vem? Teoria da evolução química ou molecular de Alexander Ivanovich Opary e JBS Aldani. A vida provém do comportamento físico-químico da matéria, do inorgânico para o orgânico e do orgânico para o biológico. A ciência já se desenvolveu muito nessa área, buscando respostas cada vez mais convincentes sobre a origem da vida na Terra. E sem mais delongas, vamos para a primeira questão importante, ou a primeira colocação importante da nossa biorevisão, conceitos básicos, origem da vida. Ele diz assim: a reação a seguir é uma reação de decomposição e representa a teoria pelo qual os organismos fermentadores obtêm energia. Aí ele dá aqui o sulfato ferroso mais gás sulfídrico H2S, dando FeSO2 mais H2 mais energia. Ora, a alternativa colocada, ela está falsa por vários motivos. Um deles, a reação proposta não é uma reação de decomposição. A decomposição é a conversão de matéria inorgânica para matéria orgânica. E a reação proposta não envolve isso. Observe que todos os compostos descritos, tanto nos reagentes como nos produtos, são substâncias de natureza inorgânica. A fermentação é um processo de obtenção de energia utilizando-se matéria orgânica em anaerobiose. O que nós vemos aqui, na verdade, é um dos processos de quimiossíntese utilizado pelos quimiolito-autotróficos para a produção de energia. Energia esta utilizada para a produção de matéria orgânica a partir de CO2 mais água nos tempos primitivos. Então, a nossa alternativa está absolutamente incorreta por vários fatores. O segundo parêntese diz assim: segundo a biologia, o início da vida na Terra deu-se com o surgimento de uma bicamada fosfolipídica que envolveu moléculas com capacidade de autoduplicação e metabolismo. Absolutamente correto.
ok? Você sabe que surgiram as primeiras membranas num determinado momento do processo evolutivo dentro da origem da vida, que essas membranas, que eram membranas lipídicas simples e únicas, se dobraram em torno de si mesmas, formando as micelas, que ao desenvolver camadas membranosas internas formaram os lipossomos, criando então um ambiente homeostático, isolado do meio e propício à evolução dos compostos orgânicos, até chegar às moléculas autorreprodutíveis, como RNA e DNA. Então a nossa alternativa fica correta. Próximo item. É correto afirmar que no experimento de Redd ficou comprovado que pedaços de carne mantidos em frascos cobertos não se deterioram. Está incorreto. Na verdade, o experimento de Redd constatou que os vermes que surgem na carne em putrefação originam-se de ovos que são depositados por moscas. Ambas as carnes dos recipientes abertos ou dos recipientes fechados se decompõem, ou seja, se deterioram. A decomposição está relacionada por micro-organismos que executam essa função no ambiente. A carne decomposta atraía moscas que depositavam ovos de vermes que eclodiam, surgindo então as larvas. Foi isso que Redd comprovou através de seus experimentos. Beleza? Considerando os experimentos de Pasteur para demonstrar os princípios da origem da vida, eles refutam a hipótese da abiogênese, uma vez que a presença de nutrientes ou ar atmosférico não é suficiente para a produção de células vivas. Verdadeiro. É preciso muitos outros fatores para que células vivas surjam, de acordo com a evolução dos sistemas químicos, a partir do surgimento dos coacervados na Terra primitiva, que nada mais eram do que bolhas proteicas envolvidas por água, envolvida por líquido circulante, formando então os primeiros colóides. Dentro dessas estruturas agora isoladas do meio, ocorreu uma série de reações químicas até chegar a moléculas autorreprodutíveis e até chegar às primeiras protocélulas que apareceram nos tempos primitivos. Beleza? Então fica verdadeira a nossa alternativa. Baseado na teoria da evolução molecular, a Terra, há mais de 3,5 bilhões de anos, já possuía uma atmosfera oxidativa, com carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, presentes principalmente no metano, no vapor d'água e na amônia. A alternativa está absolutamente incorreta, porque a atmosfera primitiva não era oxidativa. Era uma atmosfera, um ambiente redutor pela falta de oxigênio. O oxigênio surgiu depois através das atividades de fotossíntese, cuja origem do oxigênio, que é um resíduo da atividade fotossintética, resulta do processo de fotólise da água. Beleza? O próximo item diz assim: o fundamento da panspermia sugere que nas condições da Terra primitiva, a vida poderia ter surgido a partir de moléculas orgânicas para formar os seres vivos atuais. Afirmativa falsa. A panspermia não afirma isso. Quem trata da evolução dos sistemas químicos, que leva em consideração que moléculas orgânicas evoluíram para formar seres vivos, orgânico para biológico, a partir do inorgânico lá atrás, é a teoria da evolução química. Panspermia admite que as sementes da vida vieram do espaço a bordo de meteoritos. Ok? Belezinha? Próximo item. De acordo com a hipótese heterotrófica, as condições presentes na atmosfera primitiva, sem a qual não haveria abundância de nutrientes nos oceanos primitivos, era a presença abundante de oxigênio para proporcionar reações químicas mais eficazes na produção de matéria orgânica.
essa ideia não está de acordo com a hipótese heterotrófica. Não é isso que a hipótese heterotrófica admite. O que a hipótese heterotrófica admite é que havia uma abundância grande, fundamental de matéria orgânica. Essa matéria orgânica servia de alimento para organismos que eram fermentativos. E a fermentação é uma situação que ocorre em anaerobiose. A abundância de oxigênio, que inicialmente foi um grande problema, surge a partir de seres autotróficos. Beleza? Certinho ou não? Próximo item, o surgimento dos coacervados permitiu que as primeiras moléculas autoduplicáveis que surgiram, o DNA, se mantivessem íntegras por mais tempo. Tá certo e não tá. Por quê, professor? As moléculas autoduplicáveis são as moléculas de DNA e as moléculas de RNA. Este ambiente dos coacervados, esse ambiente mais isolado do meio, que trouxe homeostase para esse meio interno da estrutura, claro que com o tempo levou o surgimento das primeiras células e das moléculas autorreprodutíveis. Beleza. Mas a primeira molécula autorreprodutível, que ele coloca como sendo o DNA, acredita-se que não foi o DNA. O DNA é importante para a guarda das informações genéticas. Mas, para que o DNA consiga sintetizar proteínas, é preciso que ele passe a informação para o RNA mensageiro. Por causa dessa limitação da molécula de DNA, acredita-se que as primeiras moléculas autoduplicáveis que surgiram foram os ácidos ribonucleicos, já que o RNA tanto tem a propriedade de guardar a informação genética, como essa informação no RNA também pode ser utilizada para ser transformada numa informação de proteína, numa informação de aminoácido. O RNA, a princípio, tem a capacidade de fazer as duas coisas: guardar a informação e decodificar essa informação de ácido nucleico na tradução proteica numa informação de aminoácidos, coisa que o DNA não consegue fazer. Mas devido ao RNA ser uma molécula muito fácil de se degradar, muito fácil de oxidar, é aí onde entra o DNA, que ele é mais autopreservável, é mais difícil, tá, de se decompor, de se quebrar moléculas de DNA. Então o DNA hoje, como nós vemos o DNA hoje, importantíssimo para a guarda das informações genéticas com segurança, permitindo a transferência dessas informações para os indivíduos filhos, e o RNA, importantíssimo para viabilizar nesse processo a síntese de cadeias polipeptídicas e proteicas. Beleza? A presença de oxigênio na atmosfera permitiu que uma linhagem de seres procariontes desenvolvesse o mecanismo de obtenção de energia, a respiração aeróbica. Absolutamente correto. A respiração aeróbia é um metabolismo energético onde se utiliza oxigênio, tá, e compostos de carbono para a produção de energia na forma de ATP. Então está absolutamente correta. Nós somos seres que respiramos, praticamos a respiração aeróbia a nível de nossas mitocôndrias para a produção de adenosina trifosfato, que é a moeda energética líquida para as estruturas celulares. Show de bola! A fermentação é um processo de obtenção de energia bastante simples e os primeiros seres vivos deviam utilizá-lo por ser um processo aeróbico. Aí errou, porque a fermentação não é um processo aeróbico, é um processo anaeróbico. A fermentação só ocorre em anaerobiose. Entendido? Seja ela lática, seja ela acética, seja ela alcoólica. Uma linhagem de seres procariontes desenvolveu um processo de fabricação de substâncias orgânicas que usa a luz solar como fonte de energia, a fotossíntese. Verdadeiro, a fotossíntese é o processo de síntese de matéria orgânica utilizando energia luminosa, CO2 e água. É o processo de fotossíntese mais comum realizado pelas plantas, como nós conhecemos
hoje. Beleza? O holocausto do O2 se deveu ao fato de seres fotossintetizantes apresentarem uma forte demanda por este gás para os seus processos fotossintéticos. Bom, aí temos um problema, tá certo? O O2 não é utilizado no processo de fotossíntese. O O2 é liberado como resíduo no processo de fotossíntese. A fotossíntese utiliza CO2 mais água, luz e clorofila, produzindo açúcar C6H12O6 e liberando oxigênio como resíduo. É assim que a fotossíntese funciona. Agora, este processo requereu uma forte demanda por hidrogênio, porque no processo de fotossíntese há a necessidade de hidrogênios e elétrons para a estabilização de seus fotossistemas. Esses hidrogênios e esses elétrons são obtidos a partir da fotólise da água. Em aulas sobre fotossíntese, a fase clara ou etapa fotoquímica, você vê como esse processo acontece em maiores detalhes. Aqui, na nossa biorrevisão conceitos básicos, é importante você saber exatamente o quê? Que a demanda não foi por oxigênio, a demanda foi por hidrogênio. E esse processo aí, tá? Quanto mais se consumia, quanto mais se retirava hidrogênio a partir de fotólise de compostos que forneciam hidrogênio, como água e como gás sulfídrico, entendido ou não? Houve a liberação de oxigênio. Esse oxigênio que surgiu, o que acontece então? O ambiente da Terra primitiva deixa de ser um ambiente redutor, passa agora a ser um ambiente oxidativo, que quase foi primordial para o desaparecimento da vida no planeta, porque a vida sofreu muito com as reações de oxidação, que quase que dizimou totalmente a vida na Terra naquela época, mas por uma questão evolutiva, houve aqueles que resistiram a isso e hoje estamos aqui. É a teoria proposta por Lynn Margulis, o que ela chamava de momento do oxigênio ou holocausto do oxigênio. Beleza? Próximo item. De acordo com a hipótese heterotrófica, os primeiros seres vivos não eram capazes de sintetizar seu próprio alimento, alimentando-se a partir da absorção de moléculas orgânicas nos oceanos primitivos. Verdadeiro. A hipótese heterotrófica admite isso. Os primeiros organismos vivos que surgiam se alimentavam da matéria orgânica dissolvida nos mares primitivos, realizando fermentação. A base da teoria heterotrófica é fermentação, em seguida fotossíntese, depois respiração aeróbia. A fermentação leva ao surgimento do gás CO2. CO2 é utilizado juntamente com água na fotossíntese, levando ao surgimento do oxigênio, que é utilizado na respiração aeróbia. Essa é a sequência dos metabolismos energéticos na hipótese heterotrófica. De acordo com a hipótese autotrófica, os primeiros seres vivos eram capazes de sintetizar seu próprio alimento. De acordo com a hipótese autotrófica, os primeiros seres vivos eram incapazes de sintetizar seu próprio alimento. Falso, porque eles não eram incapazes, eles eram capazes. Eles realizavam quimiossíntese. Eram os organismos chamados de quimiolito-autotróficos. Quimio, porque realizavam um processo de quimiossíntese. Lito, porque ocorria na litosfera do planeta. Autotrófico, pela sua capacidade de produzir seus próprios alimentos. Ok? Através de quê? Da utilização de energia obtida por processos de oxidação de matéria inorgânica. Energia essa utilizada para a síntese de matéria orgânica a partir de CO2 mais água. Esse é o princípio fundamental da quimiossíntese. Uma das críticas existentes contra a hipótese autotrófica é que os primeiros seres vivos seriam muito simples para sintetizar seu próprio alimento. É verdade isso aí. Tá certo ou não? Então, fala a favor da hipótese heterotrófica, porque ela admite a fermentação como primeiro processo. A quimiossíntese não é um processo tão complexo quanto a fotossíntese, mas é bem mais complexo do que a fermentação. Então, um contraponto sobre
a teoria autotrófica com relação à heterotrófica, entendido? É exatamente esse ponto-chave que é discutido nessa alternativa aqui. Tá? Então a hipótese heterotrófica defende realmente um processo bem mais simples do que a hipótese autotrófica, que depende um pouco mais complexo, que é o processo de quimiossíntese. É fato. As fontes termais submarinas, ou chaminés negras, a água pode atingir 400 graus centígrados e pH ácido e constitui um ambiente favorável para o estudo da origem da vida. Para alguns pesquisadores, essas condições se assemelham ao ambiente inicial que foi favorável à formação e integridade de moléculas orgânicas e que existiu nos primórdios da evolução biológica, hipótese autotrófica. Se você analisar bem a afirmativa, você percebe que o que nós temos aqui é evolução dos sistemas químicos que levou à origem e integridade de moléculas orgânicas. Ok, ele fala aqui sobre o processo de surgimento dessas moléculas orgânicas previsto na hipótese heterotrófica e não na hipótese autotrófica. Beleza? Próximo item. Com base na alternativa anterior, para outros pesquisadores, a água rica em gás sulfeto de hidrogênio seria uma fonte de nutrientes e energia para que os primeiros organismos produzissem seu alimento. Hipótese heterotrófica. Afirmativa incorreta. Isso aí é hipótese autotrófica. Esse processo aqui levou exatamente ao quê? A organismos que eram capazes de quimiosintetizar, utilizar estes compostos como fonte de hidrogênio. Então isso aqui é hipótese autotrófica e não hipótese heterotrófica. Beleza? Chegamos ao final de mais uma biorevisão, conceitos básicos. Se você quiser a lista completinha, você baixa o PDF aí na descrição do vídeo. Espero você na próxima biorevisão, conceitos básicos. Até lá. Tchau.